Olá, em primeiro lugar eu desejo que você esteja bem. E nesse vídeo vamos fazer esse lindo tapete. Essa peça eu tirei por essa foto que a amiga Sueli postou há alguns dias atrás no meu grupo do Facebook. Fiz pequenas alterações, mas o resultado final ficou bem parecido. Quero aproveitar e agradecer à amiga Sueli por essa sugestão que eu achei maravilhosa. Bem, por enquanto eu fiz duas peças com esse modelo. Fiz esse aqui no amarelo ouro e esse ficou medindo 76 centímetros de comprimento por 56 de largura. E eu gastei 303 gramas para trabalhar essa peça no amarelo ouro. E fiz esse aqui na cor quartzo. Esse aqui ficou maior, eu trabalhei ele maior. E é esse que eu vou mostrar o passo a passo aqui no vídeo para vocês. Esse ficou medindo 86 de comprimento por 68 de largura. Então, ele ficou um tapete bem grande, bem vistoso. E eu gastei 429 gramas para trabalhar essa peça. Bem, e durante o vídeo, eu vou passar para vocês bem certinho a orientação, se você quiser fazer esse que é um pouco menor aqui no amarelo. Então, é só ir acompanhando o vídeo, pode ir fazendo já desde o início comigo, e quando chegar no momento de fazer as adaptações para trabalhar ele menor, eu vou orientar você bem direitinho. E também vou orientar durante o vídeo se você quiser fazer ele maior do que o meu. E os dois tapetes foram trabalhados com fio número 6 e agulha de 3,5 milímetros. E eu gostei muito do resultado final dessa peça. Espero que você goste também. Se gostar, por gentileza, não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário e de compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Então é isso, agora vamos lá para o passo a passo. Vamos começar trabalhando um cordão de correntes com 8 correntes. Então, eu vou deixar aqui uma ponta mais ou menos desse tamanho antes de fazer a primeira corrente, que é para depois eu arrematar o trabalho. Bem, então, laço a linha na agulha e trabalho aqui 8 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Volto na primeira corrente, nessa primeira laçadinha aqui, passo a minha agulha e prendo um ponto baixíssimo. Bem, então, criei aqui um anel com essas 8 correntes. Nesse anel, eu vou trabalhar o total de 24 pontos altos, e enquanto eu estiver trabalhando esses pontos altos, eu vou prendendo essa ponta embaixo aqui dos pontos. Bom, então vamos lá. Para trabalhar o primeiro ponto alto, eu vou voltar com a agulha aqui dentro do anel, vou buscar uma linha e vou trabalhar aqui um ponto baixo e depois uma corrente. Então, aqui está o primeiro ponto alto. Agora, sigo fazendo os pontos altos até totalizar 24 pontos altos. E vou sempre aqui puxando os pontos bem apertadinhos aqui no início do trabalho, que é para caber aqui todos os meus pontos altos nesse anel. Bom, então, aqui já fiz 3, 4, 5 e sigo até totalizar os 24. Bem, então, aqui está, trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 pontos altos. Agora, eu fecho essa volta com um baixíssimo na corrente que eu fiz para trabalhar aqui o meu primeiro ponto alto. Então, eu fiz um ponto baixo e uma corrente. Nessa corrente, eu passo a agulha pelo meio e prendo aqui um ponto baixíssimo.
e encerramos aqui a nossa primeira volta. Agora, vamos trabalhar a segunda volta. Eu vou começar estendendo um pouquinho aqui essa laçadinha que tá na minha agulha, bem pouquinho. Venho para o ponto que eu tenho aqui logo à frente, pegando aqui duas linhas do topo desse ponto, eu busco uma linha e faço aqui um ponto baixo e uma corrente. Laço de novo, volto no mesmo ponto e faço aqui mais um ponto alto. Agora, faço um ponto alto no ponto à frente e um ponto alto no ponto seguinte. Bem, então, aqui, olha, eu trabalhei um grupo com 4 pontos altos usando 3 pontos de base. Nós vamos fazer o total de 6 grupos de 4 pontos altos usando 3 de base aqui na segunda volta. Completou os 4 pontos altos, faz 1, 2, 3, 4 correntes. Fez essas 4 correntes, pula 1 e a partir do seguinte trabalha mais 4 pontos altos usando esses próximos 3 pontos que nós temos de base. Então, no primeiro ponto, eu sempre vou fazer 2 pontos altos. E agora, trabalha um por um nos próximos 2. Então, aqui está. De novo, fiz 4 pontos altos usando 3 pontos de base. Fez o grupo, trabalha 4 correntes. 1, 2, 3 e 4. Laça, pula 1. E a partir do próximo, trabalha mais 4 pontos altos, usando 3 pontos de base. Então, aqui no primeiro ponto, sempre faço 2 pontos altos aqui no mesmo ponto. E depois, um por um nos próximos 2. Bom, então, é só isso para trabalhar a segunda volta. No final, teremos 6 grupos de 4 pontos altos separados por 4 correntes. Eu vou fazer aqui o restante dessa volta com essa orientação e venho para a gente continuar. Aqui estão os meus 6 grupos com 4 pontos altos, todos separados aqui por 4 correntes. Depois de fazer aqui esse último intervalo de 4 correntes, eu vou fechar essa volta com baixíssimo na corrente que eu fiz para trabalhar o meu primeiro ponto alto. Então, fiz aqui um ponto baixo, uma corrente, para formar o primeiro ponto alto. Na corrente, eu passo a agulha pelo meio e prendo aqui um ponto baixíssimo. Bem, então, aqui encerramos a nossa segunda volta. Agora, vamos trabalhar a terceira volta. Para começar, eu estendo um pouquinho aqui a minha laçada na agulha e vou entrar com a agulha aqui, voltando atrás nesse intervalo de 4 correntes que eu fiz por último agora. Então, passo a agulha aqui, busco uma linha e faço aqui um ponto baixo. Depois desse ponto baixo, trabalho 5 correntes. 1, 2, 3, 4 e 5. Então, aqui, o primeiro ponto baixo, primeira corrente, equivale a um ponto alto. As últimas 4 correntes são um espaço de separação. Fez aqui essas correntes, vem na base, pula 2 pontos. Então, vou pular esse e esse aqui. Venho no terceiro ponto do grupo de base e a partir dele eu vou trabalhar o total de 6 pontos altos. Então, vou fazendo um ponto alto para cada ponto alto. E depois faço 4 pontos altos aqui no intervalo de correntes. Bem, então, trabalhando dessa maneira, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos. Nós vamos fazer 6 grupos de 6 pontos altos aqui nessa volta. E entre um grupo e outro, nós sempre vamos fazer 4 correntes. 1, 2, 3 e 4. Fez as 4 correntes, vem sobre o próximo grupo e sempre vamos pular 2 pontos e começar a trabalhar a partir do terceiro ponto alto do grupo de base. E aqui eu faço um ponto para cada ponto alto. E 4 pontos altos no intervalo de correntes. Bem,
Então, de novo, aqui fiz 6 pontos altos. Agora é só fazer 1, 2, 3, 4 correntes, pular 2 e trabalhar mais 6 pontos altos. Então, vamos com esse padrão pela volta toda. Eu vou completar aqui a minha com essa orientação e venho. Aqui está, vem trabalhando com o padrão que orientei. E o meu último grupo de 6 pontos altos, trabalhei da seguinte maneira. Fiz um ponto alto sobre cada ponto alto e fiz apenas 3 pontos altos aqui no intervalo de correntes. Porque o quarto ponto alto, ele está trabalhado aqui desde o início da minha volta. Quando eu voltei aqui no intervalo, trabalhei um ponto baixo e 5 correntes. Bem, então, para fechar, eu venho na primeira corrente que eu fiz para iniciar. Então, eu fiz um ponto baixo, depois uma corrente. Então, pelo meio da primeira corrente que eu fiz, vou passar a agulha e vou prender aqui um baixíssimo, formando assim o 6º ponto alto aqui desse grupo. E sobrou aqui 4 correntes de intervalo. Bem, então aqui está, encerramos a nossa terceira volta, agora vamos trabalhar a quarta. Para começar, eu vou estender um pouquinho só aqui a minha laçada e vir no intervalo de 4 correntes, buscar aqui uma linha e trabalhar aqui um ponto baixo e depois uma corrente. Bem, esse ponto baixo, essa corrente equivale aqui o meu primeiro ponto alto da volta. E ainda faço aqui mais 3 pontos altos nesse mesmo intervalo de correntes. Totalizei aqui 4 pontos altos no intervalo de 4 correntes. Agora, eu vou fazer 5 correntes de separação. Então, 1, 2, 3, 4 e 5. Fez as 5 correntes, vem no grupo da frente, pula 2 e a partir do terceiro, nós vamos trabalhar aqui o total de 8 pontos altos. Então, vou fazer um ponto alto sobre cada ponto alto. Aqui está, trabalhei um ponto alto para cada ponto alto e fiz 4 pontos altos. Agora, faço mais 4, pegando aqui no intervalo de correntes. Bem, então, aqui está, totalizei os meus 8 pontos altos. Agora, eu faço 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5. Laço, venho no próximo grupo, pulo os 2 primeiros e a partir do terceiro, começo a trabalhar mais um grupo com 8 pontos altos. Bom, então, é só isso para trabalhar aqui a nossa quarta volta. Eu vou fazer o restante da minha, seguindo essa orientação, e venho para a gente continuar. Aqui está, vim trabalhando a quarta volta com o padrão que orientei e vou encerrar junto com vocês aqui o meu último grupo com 8 pontos altos. Bem, então, para trabalhar o último grupo, nós fazemos assim. Pulo, né, esses 2 pontos e começo a trabalhar pelo terceiro. E aqui eu ainda vou fazer o total de 4 pontos altos. Então, faço um ponto alto para cada ponto alto. O quarto ponto alto, ele será trabalhado sobre esse ponto alto aqui de base. Então, esse ponto alto é o que nós fechamos a volta na carreira de base. Então, ele tem esse espacinho aqui, é nesse espaço que eu pego para trabalhar aqui o quarto ponto alto. E os outros 4, para completar os 8, já estão prontos aqui desde o início da volta. E no primeiro ponto alto, eu trabalhei um ponto baixo e uma corrente. Então, é na corrente desse primeiro ponto alto que eu passo a agulha pelo meio e prendo um ponto baixíssimo. Encerramos, então, a nossa quarta volta. Bem, agora vamos trabalhar a quinta volta. Na quinta volta, nós vamos fazer 6 grupos com 10 pontos altos. Então, para começar, eu estendo aqui um pouquinho só a minha laçada que está na agulha, venho para o ponto alto que eu tenho logo à frente, passo a agulha por 2 linhas aqui do topo, busco uma linha, faço um ponto baixo e uma corrente. Então, aqui está o primeiro ponto alto dessa volta. Agora, faço ainda mais um ponto alto para cada ponto alto.
e mais 4 pontos altos aqui no intervalo de correntes. Bem, então, esse primeiro grupo nós vamos completar quando estivermos aqui encerrando a nossa volta. Por enquanto, eu fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pontos altos. Fez esses 7 pontos altos, trabalha 5 correntes. 1, 2, 3, 4 e 5. Fez as 5 correntes, vem no próximo grupo e aqui trabalha 10 pontos altos. Então, eu vou pular sempre os 2 primeiros pontos do grupo da base, venho sempre no terceiro e a partir dele, então, começo a fazer um ponto alto sobre cada ponto alto. Bem, então, aqui está, trabalhei um ponto alto para cada ponto alto, por enquanto, fiz aqui 6 pontos altos. Agora, venho no intervalo de correntes e trabalho mais 4 pontos altos, que é para completar aqui o meu grupo com 10 pontos altos. Então, aqui estão os meus 10 pontos altos, agora é só fazer 5 correntes, 1, 2, 3, 4 e 5, vem no próximo grupo, pula os 2 primeiros pontos altos e a partir do terceiro começa a trabalhar mais um grupo com 10 pontos altos. Bem, então, é só isso para trabalhar essa volta. Eu vou completar o restante da minha com essa orientação e venho. Aqui está, vim trabalhando toda a minha volta de número 5 com o padrão que orientei. O último grupo eu vou fechar aqui junto com vocês. Bom, então, depois de fazer essas 5 correntes, eu vou laçar e vou pular aqui 2 pontos altos de base e a partir desse vou trabalhar aqui 3 pontos altos. Então, vou fazendo um ponto alto para cada ponto alto que eu tenho na base. O terceiro ponto alto, ele será trabalhado aqui nesse ponto onde foi que eu fechei a volta de base. Então, sempre nesse espacinho que tem aqui onde fechamos a volta, nós introduzimos a agulha e fazemos o último ponto alto. Fez aqui esses 3 pontos altos, agora nós vamos fechar a volta na corrente que fizemos para trabalhar o primeiro ponto alto. Então, passo a agulha pelo meio e prendo baixíssimo. E completo aqui o meu último grupo com 10 pontos altos da volta de número 5. Bem, agora vamos trabalhar a volta 6. A volta 6 será feita com 6 grupos de 12 pontos altos. Então, para começar, estendo um pouquinho aqui a laçada na minha agulha, venho para o ponto alto que tenho logo à frente, passo aqui a agulha no topo do ponto, busco uma linha, faço um ponto baixo e depois uma corrente. Então, aqui está o primeiro ponto alto dessa volta. Agora, eu sigo fazendo um ponto alto para cada ponto alto que eu tenho na base. Depois de trabalhar aqui um ponto alto sobre cada ponto alto, faço ainda mais 4 pontos altos aqui no intervalo de correntes. Bom, então, nesse primeiro grupo, nós fizemos o total de 10 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Depois, nós vamos completar aqui quando estivermos encerrando a volta. Depois desses primeiros 10 pontos altos, eu faço 5 correntes, 1, 2, 3, 4 e 5. Laço, venho no próximo grupo de pontos altos, pulo os 2 primeiros e a partir do terceiro, eu começo a trabalhar um grupo com 12 pontos altos. Então, vou fazendo um ponto alto sobre cada ponto alto. Aqui, depois de trabalhar um ponto alto sobre cada ponto alto, eu faço mais 4 pontos altos no intervalo de correntes e vou completar aqui um grupo com 12 pontos altos. Então, aqui está o meu grupo com 12 pontos altos. Depois de cada grupo, então, nós sempre fazemos as 5 correntes. 1, 2, 3, 4 e 5. Laçamos, vamos vir aqui no próximo grupo,
vamos pular 2 pontos altos e a partir do terceiro, trabalhar mais um grupo com 12 pontos altos. Bom, então, é só isso para trabalhar a volta 6. Eu vou completar a minha com essa orientação e venho. Aqui está, vem trabalhando toda a volta 6 com o padrão que orientei. E agora, vou fechar aqui o meu último grupo junto com vocês. Bom, então, depois de trabalhar essas 5 correntes, eu laço, venho aqui no grupo de pontos altos, pulo esses 2 primeiros e aqui ainda faço 2 pontos altos. Um sobre o terceiro ponto alto e um sobre o quarto ponto alto, que é o ponto onde eu fechei a volta de base. Depois desses 2 pontos altos, eu fecho a volta com um baixíssimo na corrente que eu fiz para trabalhar o meu primeiro ponto alto. E completei aqui o meu último grupo com 12 pontos altos da volta de número 6. Agora, nós vamos trabalhar a volta 7. Então, eu estendo um pouquinho a laçada, venho para o ponto alto à frente, busco uma linha, faço aqui um ponto baixo e uma corrente. E vou seguir aqui trabalhando um ponto alto para cada ponto alto e mais 4 pontos altos aqui no intervalo de correntes. Bem, então, aqui está, trabalhei um ponto alto sobre cada ponto alto e 4 pontos altos aqui no intervalo de correntes. Por enquanto, fiz aqui 13 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Esse grupo, no final da volta, terá 14 pontos altos que eu vou completar aqui quando estiver encerrando a volta. Então, aqui na volta de número 7, nós vamos fazer 6 grupos com 14 pontos altos. Então, depois de cada grupo de ponto alto, eu vou trabalhar 5 correntes, 1, 2, 3, 4 e 5. Laço, venho no grupo de pontos altos à frente, pulo 2 e a partir do terceiro começo a trabalhar. Um ponto alto para cada ponto alto e mais 4 pontos altos no intervalo de correntes e vou totalizar aqui 14 pontos altos. Aqui está, trabalhei 14 pontos altos, fiz 10 sobre os pontos altos e mais 4 aqui no intervalo de correntes. Completou os 14 pontos altos, é só fazer 5 correntes, 1, 2, 3, 4 e 5, e vir no próximo grupo de pontos altos, pular 2 e a partir do terceiro começar a trabalhar mais 14 pontos altos. Bom, então, é só isso para trabalhar essa volta. Eu vou completar a minha, seguindo essa orientação, e venho. Aqui está, trabalhei a minha volta de número 7 com o padrão que orientei. Vou encerrar aqui o último grupo junto com vocês. Então, depois das 5 correntes, eu ainda vou laçar aqui e fazer um ponto alto. Então, eu vou pular esses 2 pontos altos, vir aqui no ponto onde eu fechei a volta de base, e aqui eu vou trabalhar um ponto alto. E em seguida, eu vou fechar a volta com um baixíssimo na corrente que eu fiz para fazer o meu primeiro ponto alto da volta. E completo aqui, então, o meu último grupo com 14 pontos altos. E aqui, olha, se você quiser fazer um tapete um pouco menor que o meu, você pode parar aqui nessa volta e continuar acompanhando o vídeo a partir do momento que eu começo a fazer as emendas dessas peças. Bem, então, aqui, vocês se recordam lá do início do vídeo que eu mostrei o tapete no amarelo ouro. Esse do amarelo ouro eu fiz com apenas 14 pontos altos aqui para trabalhar a emenda. Igual está o meu motivo ali que eu acabei de falar para vocês, que dá para fazer menor. Então, vocês se recordam que lá no início do vídeo eu disse que esse amarelo ficou com 76 de comprimento por 56 de largura. Então, se você quiser nessa medida,
do amarelo, então você trabalha só até ficar com 14 pontos altos aqui, e depois você emenda igualzinho. Eu vou orientar logo à frente no vídeo, quando estiver emendando aqui as minhas peças, e depois você vai trabalhar todo o restante, acompanhando o que eu vou mostrar no vídeo, quando estivermos fazendo aqui as voltas, contornando ao redor de toda a peça. Pode seguir fazendo igualzinho até o final do vídeo. Bom, a única diferença que vai haver é que você vai ficar com uma volta a menos aqui e com uma quantidade menor de grupos de 3 pontos altos aqui. No que eu estou fazendo no vídeo, a última volta aqui desses bloquinhos de 3 pontos altos, eu fico com 6 grupos. E aqui nesse, como eu fiz apenas 14 pontos altos aqui para emenda, vou ficar com apenas 5. 1, 2, 3, 4 e 5. Bom, então, para trabalhar ele menor, no tamanho que eu fiz esse aqui do amarelo ouro, é só isso aqui, é fazer uma volta a menos. E se você quiser ele menor ainda, então você trabalha até ficar com apenas 12 pontos altos aqui, que vai diminuir mais ou menos uns 10 centímetros também aí no seu tapete. Se esse aqui ficou com 76, trabalhando 14 pontos altos aqui para depois fazer a emenda, se você trabalhar apenas 12 pontos altos e já fizer a emenda, então, com certeza, o seu tapete vai ficar por volta de uns 66 de comprimento, ok? Bom, então, é isso para diminuir aqui o tamanho dessa peça. Bem, então, é isso. Agora, então, vamos trabalhar a volta de número 8. Para começar, eu vou estender aqui um pouquinho a minha laçada, vir para o ponto alto à frente. Vou buscar aqui a linha, fazer um ponto baixo e uma corrente. Esse aqui é o primeiro ponto alto dessa volta. E aqui, nós vamos trabalhar o total de 6 grupos com 16 pontos altos. E esse grupo aqui dessa volta, ele já vai ficar completo. Então, eu vou seguir aqui fazendo um ponto alto para cada ponto alto. E depois, faço mais 4 pontos altos no intervalo de correntes. E terei o total de 16 pontos altos. Bem, então aqui está, trabalhei 16 pontos altos, fazendo um ponto alto sobre cada ponto alto e 4 aqui no intervalo de correntes. Completou o grupo, é só fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntes, laçar, vir para o próximo grupo de pontos altos, pula 2 e a partir do terceiro, trabalha mais 16 pontos altos. Bem, então, é só isso para trabalhar essa volta. Serão grupos com 16 pontos altos, 5 correntes e mais 16 pontos altos, e vamos repetindo até encontrar o início. Bom, então, eu vou completar aqui a minha volta, seguindo essa orientação, e venho. Aqui está, trabalhei toda a minha volta 16 com o padrão que orientei. Depois de fazer esse último grupo de 5 correntes, eu fecho a volta com um baixíssimo na corrente que eu fiz aqui para trabalhar o meu primeiro ponto alto. Bem, e eu vou trabalhar essa peça com 8 voltas. Então, agora eu vou laçar a minha linha, estender um pouco essa laçada e vou cortar aqui o meu fio. E um outro detalhe aqui, se você quiser fazer a peça maior do que a minha, é só continuar trabalhando mais voltas aqui com esse mesmo padrão, aumentando de 2 em 2 aqui, né? Eu comecei aqui embaixo com 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Então, agora você pode continuar, fazer o próximo grupo com 18, depois com 20, 22. Bem, então, aqui no caso, se você for trabalhar mais voltas, então, daqui para frente, você sempre vai caminhar com 3 pontos baixíssimos até chegar ao terceiro ponto do grupo de base para iniciar a sua próxima volta. E vai trabalhando sempre com o mesmo padrão, fazendo um ponto alto para cada ponto alto e depois mais 4 pontos altos aqui no intervalo de correntes. E então, você faz quantas voltas você quiser aqui para aumentar e depois você acompanha o vídeo a partir do momento que eu começo a fazer as emendas. Bem, então, agora vamos voltar aqui para essa peça que estamos fazendo. Para esse trabalho, eu vou precisar de 4 peças idênticas a essa aqui. Então, eu não vou filmar as outras 3, porque é igualzinho esse aqui. Se você tiver
alguma dúvida com relação a fazer as outras peças, é só voltar o vídeo no momento que eu começo a trabalhar aqui essa peça e ir copiando tudo novamente. Então, eu vou fazer aqui as minhas 4 e venho para a gente continuar. Aqui está, trabalhei as 4 peças seguindo o padrão que orientei. Agora, o próximo passo é emendar essas 4 peças. Bom, então, os primeiros 2 locais que eu vou emendar são esses aqui que estão marcados com essa linha azul. Então, vou emendar essas 2 peças usando esses 16 pontos altos que eu tenho entre essas marcas nas 2 peças. Bom, então, vamos lá, vou mostrar para vocês como eu faço essa emenda. Bom, todas as emendas serão feitas iguais a essa que eu vou mostrar aqui agora. Então, para começar, eu vou cortar um pedaço de barbante que seja um pouquinho mais do que 3 vezes esse tamanho. Então, eu meço aqui na peça, né? Ponho aqui no início do grupo de pontos altos, dobro para cá. Então, aqui eu já tenho 2 vezes, seguro aqui, dobro para cá e tenho aqui, então, 3 vezes o tamanho desse espaço aqui, né? Dos pontos altos. Aí, eu corto aqui a minha linha. E aqui está o meu pedaço de fio para a emenda. Bem, uma outra coisa, eu vou fazer a emenda usando agulha de crochê mesmo. Se você quiser, você pode também fazer aqui a emenda com agulha de tapeceiro, né? Pode fazer aqui emenda invisível, aí fica a seu critério. Qualquer tipo de emenda que você pode estar usando aí para fazer aqui a emenda do seu trabalho. Bom, então eu vou mostrar para vocês como é que eu vou fazer aqui as minhas emendas. Bem, então a primeira coisa que eu vou fazer vai ser virar uma peça sobre a outra e vou deixar direito encostado com direito. Então, aqui eu tenho um lado direito, pego esse direito aqui e viro por cima aqui da peça. E, consequentemente, eu fico com os 2 lados do avesso voltado para fora. Aí, depois, eu vou acertar aqui bem direitinho o primeiro ponto alto dessa peça que eu tenho aqui com o primeiro ponto alto que eu tenho desse lado aqui da minha peça. E agora, eu vou prender a minha linha usando só essas 2 linhas aqui do lado de dentro de cada uma das peças. Então, essas linhas que estão aqui para fora do ponto alto das 2 peças, elas vão ficar livres. Não vou usar na minha emenda toda. Então, pego só o fio que está para o lado de dentro e o fio que está para o lado de dentro aqui da outra peça na mesma direção. Então, esse aqui é o fio do primeiro ponto alto dessa peça, esse aqui é o fio do primeiro ponto alto da peça de cá. E agora, eu vou passar aqui a minha linha pelo meio aqui desses pontos e vou amarrar. Bem, agora seguro aqui as 2 peças juntas e passo a agulha aqui de novo nos mesmos 2 fios aqui que eu amarrei o barbante, busco essa linha pro lado de cá. Passou a linha pro lado de cá, volta ela para lá e agora vem no ponto alto que tem logo à frente e pegando só a linha do lado de dentro aqui das 2 peças, eu passo a linha para cá de novo. Passou a linha para cá de novo, joga ela para lá. Vem no ponto à frente e de novo repete. Então, sempre pega aqui só pela linha de dentro do ponto alto. Linha de dentro desse ponto alto, linha de dentro do ponto alto da outra peça. E busca o fio para cá de novo. Puxou para cá, volta ele para lá. Vem no ponto à frente, pega aqui nas 2 linhas de dentro de cada um dos pontos e busca a linha para cá. Então, é esse aqui o processo. Buscou para cá, joga de volta para lá. Vem no ponto à frente, fio de dentro, busca a linha. Buscou a linha, volta ela para lá. Ponto à frente, fio do lado de dentro, fio do lado de dentro, busca a linha. E vamos assim, ponto a ponto.
Bem, então aqui está, olha. Entrelacei por todos os pontos e cheguei aqui no final. Quando eu passar aqui pelos últimos 2 pontos, eu vou abrir esse restante aqui da ponta ao meio. Então, aqui eu tô trabalhando com fio 6, então eu tenho 6 fiozinhos aqui enrolados aqui nesse barbante. Então, eu fico com 3 fiozinhos de um lado, 3 fiozinhos do outro. E agora, eu venho aqui no fio que está bem próximo aqui, onde eu abri as pontas, passo a minha agulha por baixo dessa laçada e puxo aqui metade do meu barbante. Puxou aqui a metade, agora nós vamos fazer 2 nozinhos com essa ponta. Então, primeiro nozinho, eu não vou apertar muito, que é para não repuxar a minha peça. E o segundo nozinho eu aperto bem, para que não solte aqui. Depois eu vou juntar aqui essas 2 pontas e vou descer com elas pelo meio desse ponto alto até chegar aqui no pé desses pontos altos. Desceu com a ponta aqui para os pés desses pontos altos, agora nós vamos passar essa linha pelo meio aqui desses pontos. Depois que passou aqui um tanto pelo meio dos pontos, pode cortar aqui bem rente que já está arrematado. Então, ficou dessa maneira aqui pelo lado do avesso. A emenda. E pelo lado direito, ficou dessa maneira. Agora, eu vou tirar aqui essas marquinhas e vou marcar com vocês os 2 outros locais onde nós vamos emendar agora. Bem, então vamos lá. Esse aqui foi o local que eu acabei de emendar com vocês. Agora eu vou pegar a terceira peça que eu trabalhei e vou posicionar dessa maneira. Então, agora eu vou emendar assim, olha. Esse espaço aqui desses 16 pontos altos dessas 2 peças que vem aqui em direção ao local que nós fizemos aqui a emenda. Então, para eu não me perder, eu vou fazer o seguinte, vou pegar os pedacinhos de barbante de outra cor e vou colocar aqui a peça direito com direito e vou prender aqui pelas correntes que eu tenho aqui logo depois aqui desse grupo de 16 pontos altos que eu vou emendar agora. Prendeu aqui, pega outro pedacinho e vem aqui nessas correntes dos 2 aqui embaixo, bem próximo aqui do local onde nós fizemos a emenda e prende aqui. Então, ficou assim, ó, essa pontinha aqui está aqui bem próximo à emenda que eu acabei de fazer. E vou fazer a mesma coisa aqui agora do lado de cá. Então, aqui, olha, na frente da emenda tem essas 5 correntes e tem essas 5 correntes dessa peça aqui. Então, prendo aqui também uma linha de outra cor. E sigo aqui em direção a esses 16 pontos altos e pego aqui nesses 2 intervalos aqui de 5 correntes e aqui também faço uma marca. Então, olha aqui, olha, mostrando de um ângulo mais aberto para vocês verem os locais onde eu acabei de fazer as 4 marcas com vocês. Bem, e depois de fazer, então, as marcas, o processo é o mesmo que eu mostrei na primeira emenda. Então, vamos, primeira coisa aqui, medir um pedaço de fio que seja um pouquinho mais de 3 vezes o tamanho aqui desse espaço dos 16 pontos altos. E agora, eu vou virar esse direito sobre esse direito aqui. Então, faço dessa forma. Bem, então, aqui eu fiquei com direito sobre direito e os 2 lados do avesso ficaram para fora. Agora, eu venho no primeiro ponto alto desses 16 aqui e vou pegar só pela linha de dentro aqui desse ponto alto, venho na outra peça e no primeiro ponto alto também pego só pela linha de dentro e agora amarro
o meu fio. E depois de amarrar o fio, então, o processo é o mesmo que nós já fizemos na primeira vez que emendamos ali. Aqui está, emendei os 16 pontos altos que eu tinha aqui nesse grupo. Agora, então, eu faço o arremate igualzinho eu mostrei para vocês lá na primeira emenda. Aqui está, arrematei aqui a ponta da minha segunda emenda e tenho aqui logo à frente essas outras duas marcas que eu fiz aqui junto com vocês. Então, agora vamos emendar essa parte aqui. Então, aqui eu já cortei o meu pedaço de fio. E agora, vou virar o direito dessa peça sobre o direito dessa maneira aqui. E vou repetir todo o processo da emenda, igualzinho, já mostrei nas outras duas para vocês. Então, venho aqui no primeiro ponto alto desse grupo e no primeiro ponto alto do grupo do lado de cá, pegando só as linhas de dentro e aqui, então, vou amarrar o meu barbante. E vou repetir aqui todo o processo de ir passando a linha para cá, voltando para lá, pelos 16 pontos que eu tenho aqui nesse grupo, usando sempre só os fios do lado de dentro. Então, eu vou fazer aqui essa emenda com essa orientação e venho para a gente continuar. Bom, então, aqui está, essa aqui a terceira emenda que eu fiz, essa aqui foi a segunda e essa aqui foi a primeira. Agora, então, vamos emendar a quarta peça. Então, eu venho aqui na direção da primeira, pego a minha outra peça e agora vou marcar aqui com vocês da mesma forma que fiz quando marquei agora as últimas duas emendas. Então, aqui, olha, mostrando de um ângulo mais aberto o local onde eu acabei de fazer aqui as marcas com vocês. Bem, então aqui eu já cortei o meu pedaço de fio e agora, então, é dobrar, né, aqui a peça para ficar direito sobre direito. Então, é só virar aqui e fica, então, os dois avessos sempre pro lado de fora. E o processo da emenda seguirá o mesmo padrão que eu já mostrei para vocês nas outras. Então, eu vou fazer aqui essas últimas duas emendas que eu tenho ainda, seguindo o mesmo padrão que eu mostrei para vocês nas outras que nós já fizemos. E depois eu venho mostrando como ficou para a gente continuar. Aqui está, completei todas as minhas emendas e, por enquanto, o meu trabalho está assim. A partir daqui, nós vamos começar a trabalhar ao redor de toda a peça para completar aqui o nosso tapete. Bem, então, para dar início aqui às voltas que vão contornar ao redor de toda a peça, eu vou laçar a linha na minha agulha. Eu vou prender a linha no seguinte local. Eu tenho aqui uma emenda, então você pode pegar em qualquer uma das emendas que você tem. Aqui a emenda, eu venho nesse grupo, voltando atrás aqui, esse grupo de 16 pontos altos. E, contando daqui para cá, eu vou prender no terceiro ponto. Então, aqui, 1, 2, 3. No terceiro ponto desse grupo, eu vou prender aqui a linha da seguinte maneira: introduzo aqui no topo, busco e faço aqui um ponto baixo e depois uma corrente. Então, aqui eu tenho um ponto alto. Agora, eu viro essa ponta e vou prendendo aqui embaixo dos pontos que eu for trabalhando agora. E eu vou trabalhar aqui um ponto alto para cada ponto alto que eu tenho até o penúltimo ponto.
E aqui nesse grupo inicial, eu vou ficar com o total de 13 pontos altos. Aqui está. Comecei trabalhando pelo terceiro ponto, fui fazendo um ponto alto para cada ponto até o penúltimo e fiz aqui 13 pontos altos. Bom, então, depois desse primeiro grupo de 13 pontos altos, logo à frente eu tenho aqui esses dois intervalos de 5 correntes que ficam aqui bem na direção da emenda. Então, todas as vezes que nós encontrarmos esse local que tem esses dois grupos de 5 correntes aqui que está na direção da emenda, as 4 vezes que nós encontrarmos aqui na volta, nós vamos trabalhar igualzinho, vou mostrar aqui. Então, vamos lá. Faço 2 correntes, laço, venho nesse primeiro grupo de 5 correntes e aqui eu prendo um ponto alto. Depois desse ponto alto, vou fazer 3 correntes. 1, 2 e 3. Laço, venho no próximo intervalo de 5 correntes e prendo aqui um ponto alto. E depois desse ponto alto, faço 2 correntes. Depois dessas 2 correntes, eu venho nesse próximo grupo de pontos altos e vou pular o primeiro ponto e começar a trabalhar pelo segundo. Bem, então, ficou assim aqui no local da emenda. E agora, eu vou trabalhar 14 pontos altos sobre esses 16 de base. Em todos os grupos de 16 pontos altos, nós vamos fazer 14 pontos. Então, nós sempre vamos pular o primeiro ponto, trabalhar um ponto alto para cada ponto alto até o penúltimo e teremos, então, 14 pontos altos. Então, vamos lá. Vou fazer aqui um ponto alto sobre cada ponto alto até o penúltimo. Aqui está, trabalhei 14 pontos altos. E tenho logo à frente esse intervalo de 5 correntes para depois vir para o próximo grupo de pontos altos. Então, todas as vezes, para passar de um grupo de 14 pontos altos e vir trabalhar o próximo, nós vamos fazer da seguinte maneira. Faço aqui 2 correntes, venho nesse intervalo de 5 correntes e pegando aqui bem no cantinho, encostado nesse ponto alto de base, eu vou trabalhar aqui 3 pontos altos. Então, 1, 2 e 3. Fez os 3 pontos altos, faz 2 correntes e agora vem trabalhar aqui mais 14 pontos altos. Então, eu vou pular o primeiro ponto e começar a trabalhar pelo segundo. E todas as vezes que eu encontrar aqui essa pontinha, eu já vou prender embaixo dos pontos que eu fizer agora, assim eu já arremato. Então, vamos lá. Pulo o primeiro, venho no segundo e a partir dele, começo a trabalhar um ponto alto para cada ponto, até totalizar 14 pontos altos. Aqui está, trabalhei os 14 pontos altos, ficou vazio na base, o primeiro e o último ponto do grupo. E agora, então, vou passar de um grupo para o outro. Então, vou fazer aqui 2 correntes, 1, 2, venho no intervalo de 5 correntes e pegando aqui bem encostado nesse ponto alto de base, eu vou trabalhar 3 pontos altos. Fez os 3 pontos altos, faz 2 correntes, vem no próximo grupo de pontos altos, pula o primeiro e a partir do segundo, trabalha 14 pontos altos. E nós vamos, então, com esse padrão, até encontrar o próximo local da emenda. Então, vou fazer aqui o meu, quando encontrar o local da emenda, venho mais uma vez mostrando para vocês. Bem, então, aqui está... Vem trabalhando com o padrão que orientei e encontrei aqui o local da emenda.
Então, aqui no local da emenda, nós fazemos 2 correntes. E vamos ver, nesse intervalo de 5 correntes da base, prender aqui um ponto alto. E depois, 1, 2, 3 correntes. Vem no próximo intervalo de 5 correntes e prende aqui outro ponto alto. Depois, 2 correntes, e aí vem no grupo de pontos altos, pula o primeiro ponto, a partir do segundo, começa a trabalhar 14 pontos altos. Bem, então, esse aqui é o padrão que nós vamos seguir por toda a nossa volta. Eu vou completar aqui o restante da minha, seguindo essa orientação, e venho. Aqui está, trabalhei toda a minha volta, seguindo o padrão que orientei. Depois de fazer aqui esse último grupo de 3 pontos altos nesse intervalo, eu trabalhei ainda mais 2 correntes e agora eu vou fechar a volta aqui junto com vocês. Bom, então vocês se recordam que o meu primeiro grupo ele está incompleto, né? Ainda falta eu fazer aqui um ponto alto. Então, venho no grupo de pontos altos de base, pulo o primeiro e no segundo ponto trabalho um ponto alto. E agora eu vou fechar a minha volta com um baixíssimo na corrente que eu fiz para trabalhar o meu primeiro ponto alto. Bem, então aqui completei mais um grupo com 14 pontos altos e encerrei a minha primeira volta contornando ao redor da peça. Então, vou contar dessa maneira com vocês. Essa aqui é a primeira volta, agora nós vamos fazer a segunda volta contornando ao redor de toda a peça. Bom, então, para começar, eu estendo um pouquinho a minha laçada, venho para o ponto alto à frente, pego aqui 2 fios no topo desse ponto alto, puxo a linha, faço um ponto baixo e uma corrente. Então, aqui está o primeiro ponto alto dessa volta. Agora, eu vou trabalhando um ponto alto para cada ponto alto até o penúltimo ponto desse grupo. Então, aqui está, trabalhei um ponto alto para cada ponto até o penúltimo ponto desse grupo. Por enquanto, fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontos altos. Então, sempre vai ser assim o primeiro grupo. Ele vai ficar incompleto, faltando um ponto, porque nessa volta nós vamos fazer grupos de 12 pontos altos. Então, nós sempre vamos completar aqui esse primeiro grupo quando estivermos encerrando a nossa volta. Bom, aqui, olha, encontrei o local da emenda. Então, todas as vezes que eu encontrar o local da emenda aqui, nessa volta, eu vou trabalhar da seguinte maneira. Faço 2 correntes. Venho nessas 3 correntes que eu fiz entre esses 2 pontos altos aqui de base. E nessas 3 correntes, passo a agulha por baixo e faço aqui um ponto alto. Ficou assim. Vai puxar aqui um pouquinho para cima essas 3 correntes. Agora, faço mais 2 correntes e venho nesse próximo grupo de pontos altos, pulo o primeiro e começo a trabalhar a partir do segundo. Então, olha, em todos os locais da emenda vai ficar dessa maneira aqui. Depois, eu vou trabalhar aqui um ponto alto para cada ponto, até o penúltimo, e vou fazer um grupo com 12 pontos altos. Bem, então, aqui está. Trabalhei um ponto alto para cada ponto alto até o penúltimo e fiz aqui 12 pontos altos. Então, sempre vai ficar vazio na base, né? O primeiro e o último ponto do grupo. E para passar de um grupo de 12 pontos altos e vir trabalhar o outro, nós vamos fazer assim. Vamos trabalhando 2 correntes, vem no próximo intervalo de 2 correntes e aqui faz 3 pontos altos. Fez os 3 pontos altos, faz mais 2 correntes, vem no próximo intervalo de 2 correntes e aqui faz mais 3 pontos altos. Fez os 3 pontos altos, faz 2 correntes e agora vem trabalhar aqui 12 pontos altos sobre esse grupo. Então, para eu passar de um grupo para o outro nessa volta, eu vou trabalhar
dois grupinhos de 3 pontos altos, sempre separando aqui com duas correntes. E agora, então, é só pular aqui o primeiro ponto de base e começar a trabalhar os 12 pontos altos a partir do segundo ponto. Bem, então, é só repetir o padrão que eu mostrei até aqui. Todas as vezes que encontrarmos o local da emenda, duas correntes, um ponto alto nas 3 correntes e mais 2 correntes. Aí, o restante são grupos de 12 pontos altos sobre os 14 de base e 2 grupos de 3 pontos altos, sempre separados aqui por 2 correntes, para passar de um grupo de pontos altos para o outro. Bom, então, eu vou completar o restante da minha volta com essa orientação e venho. Aqui está, trabalhei toda a segunda volta, seguindo o padrão que orientei. Depois de fazer aqui esses dois últimos grupos de 3 pontos altos, fiz 2 correntes e encontrei aqui o início da minha volta. Então, aqui eu vou completar esse último grupo fazendo um ponto alto aqui no segundo ponto de base. Então, pulo o primeiro, venho no segundo, introduzo a minha agulha, o segundo ponto alto é o ponto onde eu fechei aqui a volta de base. E depois de fazer esse ponto alto, venho na corrente que fiz para trabalhar aqui o primeiro ponto alto e fecho com um baixíssimo. E aqui, então, completei o meu último grupo com 12 pontos altos e encerrei a segunda volta. Agora, vamos dar início à nossa terceira volta. Eu estendo um pouquinho aqui a minha laçada, venho para o ponto à frente e busco aqui uma linha, trabalho um ponto baixo e depois uma corrente. Então, aqui está o primeiro ponto alto dessa volta. Agora, é só ir trabalhando um ponto alto para cada ponto alto que nós temos de base até o penúltimo ponto. E vamos fazer aqui o total de 9 pontos altos. Bem, então, aqui está, trabalhei um ponto para cada de base até o penúltimo, fiz aqui 9 pontos altos. Quando estivermos encerrando a volta, então, vamos trabalhar ainda mais um ponto alto aqui para formar um grupo com 10 pontos altos. Então, nessa volta, os nossos grupos de pontos altos serão todos com 10 pontos altos aqui sobre esses 12 de base. E aqui logo à frente, então, eu tenho o local da emenda. Bem, então, daqui por diante, em todas as voltas, quando eu encontrar aqui o local da emenda, eu vou sempre fazer 2 correntes, vir sobre esse ponto alto e trabalhar um ponto alto sobre ele. Fez o ponto alto sobre o ponto alto, faz mais 2 correntes e agora vem no próximo grupo de 12 pontos altos e pula o primeiro e a partir do segundo começa a trabalhar um ponto alto para cada ponto alto até o penúltimo ponto do grupo. E teremos aqui, então, no final, 10 pontos altos. Bem, então, está ficando dessa maneira. Nos locais da emenda, fazemos 2 correntes, ponto alto sobre ponto alto e mais 2 correntes. E aí, 10 pontos altos. E agora, para passar desse grupo de 10 para o próximo, eu vou seguir sempre com 2 correntes e 3 pontos altos em cada intervalo que eu tenho de base. Então, é só ir fazendo 2 correntes, vem no intervalo e faz 3 pontos altos. Fez os 3 pontos altos, faz 2 correntes, vem no próximo intervalo e mais 3 pontos altos. Fez os 3 pontos altos, 2 correntes, próximo intervalo, mais 3 pontos altos. Fez os 3 pontos altos, é só fazer 2 correntes, vem no próximo grupo de 12 pontos altos, pula o primeiro a partir do segundo, começa a trabalhar um ponto para cada de base até o penúltimo e faz aqui 10 pontos altos. Bem, então, é repetindo o padrão que eu mostrei até aqui, que nós vamos
seguir por toda a terceira volta. Eu vou completar a minha com essa orientação e venho. Aqui está, trabalhei todo o restante da minha terceira volta, seguindo o padrão que orientei. Depois de fazer aqui esses últimos 3 grupos de 3 pontos altos, fiz mais 2 correntes e agora vou completar aqui o meu último grupo com 10 pontos altos. Então, aqui laço, venho no grupo de base, pulo o primeiro ponto alto e no segundo, que é sempre o ponto que eu fechei a volta na base, introduzo aqui minha agulha e trabalho aqui o meu último ponto alto. Fez esse ponto alto, vem na corrente que fez para trabalhar o primeiro ponto alto da volta e prende aqui um baixíssimo. E aqui está, então, o meu último grupo com 10 pontos altos. Bem, então agora vamos trabalhar a quarta volta. Eu vou começar estendendo um pouquinho aqui a minha laçada, venho para o ponto alto à frente, introduzo a agulha aqui no topo do ponto, busco aqui uma linha, faço um ponto baixo e depois uma corrente. Então, aqui meu primeiro ponto alto da volta. Em seguida, vou trabalhar aqui um ponto alto para cada ponto alto de base até o penúltimo ponto alto desse grupo. No final, terei aqui 7 pontos altos. Aqui está, trabalhei os meus 7 pontos altos, encontrei aqui o local da emenda, então, sempre que encontrar o local da emenda, fazemos 2 correntes. Vamos vir no ponto alto e sobre ele trabalhar mais um ponto alto. E depois mais 2 correntes. Então, aqui no local da emenda, igualzinho fizemos na base. 2 correntes, ponto alto sobre ponto alto, mais 2 correntes. Agora, venho aqui nesse próximo grupo e aqui eu vou fazer o total de 8 pontos altos. Então, vou pular o primeiro ponto, começar a trabalhar pelo segundo, vou fazendo um ponto alto para cada de base até o penúltimo e terei aqui 8 pontos altos. Então, aqui está, trabalhei os meus 8 pontos altos. Agora, para eu passar desse grupo de 8 e vir trabalhar aqui o próximo, eu vou caminhando com 3 pontos altos em cada intervalo de correntes que eu tenho na base, separando um grupo do outro, eu sempre vou fazer aqui 2 correntes. 1, 2 correntes, vem no intervalo 3 pontos altos. Faz 2 correntes, 1, 2, próximo intervalo, 3 pontos altos. 2 correntes, próximo intervalo, 3 pontos altos. 2 correntes, próximo intervalo, 3 pontos altos. E mais 2 correntes, 1, 2. Então, olha, para eu passar de um grupo de 8 pontos, vir trabalhar o próximo, nessa volta eu vou fazer 1, 2, 3, 4 grupos de 3 pontos altos, sempre separados aqui por 2 correntes. E aqui, depois dessas 2 correntes, então, é só pular o primeiro ponto alto do grupo de base, a partir do segundo, começar a trabalhar mais 8 pontos altos. Então, nós vamos repetir esse padrão que mostrei até aqui por toda a nossa volta. Eu vou completar a minha com essa orientação e venho. Aqui está, completei a minha quarta volta com o padrão que orientei. Depois de trabalhar aqui essas últimas 2 correntes, eu encontrei o primeiro grupo de pontos altos. E aqui, então, antes de fechar, eu vou completar esse grupo com 8 pontos altos. Então, aqui eu laço, pulo o primeiro ponto alto aqui do grupo, venho no próximo, que é o local onde fechei a volta de base, introduzo a agulha e faço aqui o último ponto alto da volta. Depois desse ponto alto, venho na corrente que fiz para trabalhar o primeiro ponto e prendo um baixíssimo. E aqui, então, está o meu último grupo com 8 pontos altos. Bem, agora, nós vamos trabalhar a volta de número 5. Então, eu vou começar estendendo um pouco aqui a minha laçada, venho para o ponto alto à frente, busco aqui uma linha, faço
um ponto baixo e depois uma corrente. Em seguida, trabalho um ponto alto para cada ponto alto até o penúltimo e terei aqui o total de 5 pontos altos. Depois de fazer esses primeiros 5 pontos altos, eu encontro o local da emenda e aqui então é sempre igual. Faço 2 correntes, um ponto alto sobre o ponto alto de base e mais 2 correntes. E agora eu venho trabalhar aqui sobre esse grupo de pontos altos. E aqui eu vou fazer 6 pontos altos. Então, aqui nessa volta, nós sempre vamos fazer grupos de 6 pontos altos sobre esses 8 pontos altos que nós temos de base. Eu sempre vou pular o primeiro ponto e começar a trabalhar pelo segundo. Faço um ponto para cada de base até o penúltimo e terei aqui 6 pontos altos. Aqui está o meu grupo com 6 pontos altos. E agora, para eu vir trabalhar aqui o próximo grupo de 6 pontos altos, então, vou caminhar aqui com 2 correntes e 3 pontos altos em cada intervalo. Vou fazer o total de 5 grupos de 3 pontos altos. 1, 2, 3, 4 e 5. Então, é só ir fazendo as 2 correntes e 3 pontos altos em cada intervalo. Eu vou aqui fazer os meus 5 grupos de 3 pontos altos e venho para a gente continuar. Aqui está, trabalhei 1, 2, 3, 4, 5 grupos de 3 pontos altos e fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 intervalos de 2 correntes. E agora, então, é só trabalhar aqui mais 6 pontos altos sobre esse próximo grupo de base. Então, pulo o primeiro e começo pelo segundo. Bem, então, é só isso para trabalhar a nossa quinta volta. Eu vou completar a minha, seguindo essa orientação e venho. Aqui está, trabalhei o restante da minha quinta volta, seguindo o padrão que orientei. Depois de fazer aqui essas últimas 2 correntes, eu encontrei aqui o início da volta. Então, aqui eu vou completar o meu último grupo com 6 pontos altos. Então, vou pular esse ponto, vir no da frente, e aqui eu vou trabalhar um ponto alto. E em seguida, venho na corrente que fiz para fazer o meu primeiro ponto alto e prendo aqui um ponto baixíssimo. Completei, então, o meu último grupo de 6 pontos altos e encerrei a quinta volta. Agora, então, vamos trabalhar a volta 6. Vou estender aqui um pouquinho a minha laçada, vir para o ponto alto à frente e buscar a linha, fazer um ponto baixo e uma corrente. Então, aqui está o primeiro ponto alto. Agora, faço mais 2 pontos altos, um em cada ponto de base. Então, aqui no início, fiz um grupo com 3 pontos altos. Agora, faço 2 correntes, venho sobre o ponto alto e aqui faço um ponto alto. Depois do ponto alto, faço mais 2 correntes e agora eu vou trabalhar um grupo com 4 pontos altos sobre esses 6 de base. Então, aqui eu pulo o primeiro ponto alto, venho para o segundo e faço um ponto para cada de base até construir aqui 4 pontos altos. Bem, aqui está meu grupo com 4 pontos altos. Agora, para eu passar e vir trabalhar o próximo grupo de 4 pontos altos, eu vou seguir com 2 correntes e 3 pontos altos em cada intervalo e vou fazer o total de 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupos de 3 pontos altos. Então, é só ir fazendo as 2 correntes, vem no intervalo e faz 3 pontos altos. 2 correntes, próximo intervalo, mais 3 pontos altos. Eu vou fazer aqui os meus 6 grupos e venho para a gente continuar.
Aqui está, trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupos de 3 pontos altos e fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 intervalos de 2 correntes. E agora, então, é só vir trabalhar 4 pontos altos sobre esse grupo. Então, eu sempre vou pular o primeiro ponto e começar pelo segundo. Então, esse é o padrão que nós vamos seguir aqui por toda a sexta volta. Vou completar a minha com essa orientação e venho. Aqui está, trabalhei o restante da volta 6, seguindo o padrão que orientei. Depois de fazer esse último intervalo de 2 correntes, eu vou completar aqui o meu último grupo com 4 pontos altos. Então, aqui eu laço. Venho no grupo de pontos altos da base, pulo o primeiro e no segundo ponto, trabalho um ponto alto. E em seguida, fecho essa volta com baixíssimo na corrente que fiz para trabalhar o meu primeiro ponto alto. E aqui completei os 4 pontos altos, encerrei a volta de número 6. Agora, vamos trabalhar a volta 7. A volta 7 é a última volta aqui da nossa peça. Então, vou começar da seguinte maneira. Do local aqui onde acabei de fechar com o baixíssimo, eu vou subir 3 correntes, 1, 2, 3. Essas 3 correntes equivalem a um ponto alto. Eu volto aqui no mesmo ponto onde subi as 3 correntes e faço aqui mais um ponto alto. Então, aqui trabalhei 2 pontos altos num único ponto de base, agora faço uma corrente, venho para o ponto alto à frente e aqui eu trabalho 2 pontos altos. Bem, então, sobre esses 4 pontos altos de base, eu fiz 2 pontos altos, uma corrente e 2 pontos altos, usando 2 pontos aqui de base. E logo à frente, eu tenho aqui esse ponto alto, que é do local aqui da emenda. Então, aqui eu venho sobre o ponto alto e faço um ponto baixo. Então, todas as vezes que eu encontrar esse ponto alto, que é do local da emenda, eu vou prender um ponto baixo sobre o ponto alto. Prendeu esse ponto baixo, laça. Vem no próximo grupo de 4 pontos altos e aqui vou repetir um grupo igualzinho a esse. Então, vou pular o primeiro ponto e no segundo ponto trabalho 2 pontos altos. Depois desses 2 pontos altos, faço uma corrente. Venho para o ponto alto à frente, aqui faço mais 2 pontos altos. Bem, então, olha, sobre todos os grupos de 4 pontos altos que nós temos de base, nós vamos trabalhar com o padrão que mostrei aqui nesses dois. E agora, eu vou seguir prendendo um ponto baixo em cada intervalo que eu tenho de correntes. Então, fiz aqui o grupo, venho no intervalo de 2 correntes e prendo um ponto baixo. Prendeu o ponto baixo, laça, vem no grupinho de 3 pontos altos e no ponto alto que está aqui bem no meio, eu vou fazer o leque com 2 pontos altos, uma corrente e mais 2 pontos altos aqui no mesmo ponto de base. Bem, então, sobre todos os grupos de 3 pontos altos que eu tenho, eu vou trabalhar o leque dessa maneira, usando aqui o ponto alto que está bem no meio do meu grupo. Fez aqui o leque, é só vir no intervalo de 2 correntes e prende o ponto baixo. Prendeu o ponto baixo, laça, vem no próximo grupo de 3 pontos altos, no ponto do meio, repete o leque. Fez o leque, vem no próximo intervalo, prende ponto baixo. Fez o ponto baixo, vem nos 3 pontos altos no ponto do meio, faz outro leque. Vou fazer o meu aqui até encontrar o próximo grupo de 4 pontos altos e venho para a gente continuar. Aqui está, vem trabalhando com o padrão que orientei e encontrei aqui o meu próximo grupo de 4 pontos altos. Então, aqui eu vou fazer o leque igual mostrei aqui no início para vocês. Então, depois do ponto baixo na corrente, eu laço, venho no grupo de pontos altos e no segundo ponto alto, eu faço
2 pontos altos, uma corrente, venho no próximo ponto alto e faço mais 2 pontos altos. Fez aqui o leque, agora eu venho no intervalo de correntes e prendo o ponto baixo. Bem, então, é só isso aqui para trabalhar toda essa volta. Eu vou completar a minha, seguindo a orientação que mostrei aqui desde o início para vocês, e em seguida eu venho para a gente continuar. Aqui está, completei todo o restante da minha volta 7, seguindo o padrão que orientei. Depois de fazer aqui o leque sobre o último grupo de 3 pontos altos, eu vou prender um ponto baixo nesse último intervalo de 2 correntes. E em seguida, vou prender um ponto baixíssimo na terceira corrente que eu fiz aqui para trabalhar o meu primeiro ponto alto. Em seguida, laço mais uma vez e corto a minha linha. E agora, então, é só acabar de arrematar as pontas, sempre aqui pelo lado do avesso, sempre entrelaçando a linha pelo meio dos pontos altos. E depois é estender bem a peça. Então, começamos sempre do meio para fora e depois chegando aqui no bico, é só pegar aqui em todos os leques e ir puxando eles para fora, para que fique bem bonitinho com esse efeito de sobe e desce. E para que o tapete fique bem bonito e bem assentado no chão. E encerramos aqui mais uma peça, eu espero que você tenha gostado. Se gostou, por gentileza, deixe o seu like, o seu comentário e compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que mais pessoas sejam alcançadas pelo meu trabalho. E se quiser mais sugestões de passo a passo, estou deixando aqui algumas opções para você. É só clicar nessas imagens que você será levado à videoaula. Muito obrigada pela sua companhia e até breve com mais uma videoaula.